Sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre a Arca da Aliança. As instruções para que essa arca fosse feita está em Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao 31. E quando ela foi feita, está escrito em Êxodo capítulo 37, que vamos ler, do versículo 1 ao 9, que está escrito: Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim, ou acácia. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado, e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, fundiu-lhe 4 argolas de ouro, aos seus 4 cantos, um lado 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas dos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batidos fez as 2 extremidades do propiciatório. Um querubim a uma extremidade desta banda, e outro querubim a outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins, as 2 extremidades dele. E os querubins estendiam suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um de outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Então vimos as instruções, se você ler em casa, em Êxodo 25, do 10 ao 21, e vimos como ela foi feita, que foi feita por Bezaleel. Levando em conta que um côvado tem aproximadamente 44,4 centímetros, então dá-se a entender que aproximadamente o comprimento da arca era de 1,10 m e a sua largura e a sua altura aproximadamente 70 centímetros. A arca era o símbolo da presença onipotente de Deus e era a representação máxima da presença de Deus no meio do seu povo. Era conhecida também como Arca do Testemunho, Arca do Concerto, Arca do Senhor e a Arca de Deus. O que guardava dentro da arca? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 4. Veja o que continha na arca. Que tinha um incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, ou seja, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Então as tábuas do concerto, ou as tábuas da aliança, ela simbolizava a palavra de Deus. A vara de Arão que floresceu tipifica e significa a providência de Deus em meio ao seu povo. E a urna, ou a caixa que continha o maná, tipifica e significa o que, meus irmãos? O poder máximo de Deus. Quando abrimos a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 31, verso 26, observamos que ao lado dela estava um livro da lei escrito ao lado dela. E também em Deuteronômio 31, 9, sua guarda foi confiada aos levitas. E uma pergunta que não quer calar: atualmente onde está a arca? Existem muitas especulações, até no cinema aí de Indiana Jones, né? Tem um filme aí que fala sobre a Arca da Aliança. Então existem muitas especulações, mas seu paradeiro na realidade é um mistério. Os apócrifos dizem que Jeremias a escondeu numa caverna. E outros dizem que ela está enterrada debaixo da mesquita, onde era o templo de Salomão. Mas dizem que os muçulmanos não permitem escavações. Então muitos dizem que não encontrou por conta disso. Outros dizem que Menelik, que é filho da rainha de Sabá, teria levado ela para Antióquia, pois dizem que a rainha de Sabá, quando veio visitar Salomão, teve um caso com o mesmo e ficou grávida. E Menelik, em uma de suas viagens, quando veio, ele pegou a arca e levou para a Etiópia. Mas é um mistério. Não sabemos ao fato onde está a Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança era fantástica. Como eu vos falei, que era o símbolo da presença do Senhor e a representação máxima da sua presença em meio ao seu povo. Foi aqui algumas curiosidades e particularidades sobre a Arca da Aliança que eu tenho certeza que você vai gostar de saber. E se você tem gostado do nosso conteúdo, por gentileza aí, deixe seu like para fortalecer o nosso canal, né? Que o YouTube ajuda a propagar, né? A divulgar o nosso conteúdo, pois nosso intuito é pregar o Evangelho e levar o conhecimento da verdade a todas as pessoas. E também, se você não for inscrito, aí se inscreva, por gentileza, né? E nos ajude compartilhando nas suas redes sociais. E também nos siga lá no Instagram, César Ferreira 2428, pois ali tem como nós interagirmos de uma forma melhor. E todo o conteúdo que eu posto aqui no canal, eu também posto lá no Instagram. E também deixe, né, as suas dicas e as suas sugestões, pois são e sempre serão bem-vindas. Um forte abraço, que Deus os ajude e que Deus vos abençoe.